sejam todos e todas bem-vindas. Nós somos as poderosas que transformam. É isso, gente? Isso. Hashtag PQT. Bem, essa é a nossa segunda temporada e nós fizemos uma pesquisa para que as pessoas pudessem escolher os temas que vamos falar nessa próxima temporada. E o tema de hoje é sobre violência doméstica. E aí, meninas? Vamos falar sobre violência doméstica? Muito relevante. Muito relevante. Na verdade, quando eu peguei, eu falei, gente, só assunto cascudo pra gente falar, pelo amor de Deus. Então a gente vai falar de dados, porque baseado em dados é que se caminha pra frente. O Brasil ocupa o 5º lugar entre os países mais violentos do mundo, no que se refere à violência doméstica contra as mulheres. Em torno de 900 mil processos de denúncia sobre violência doméstica. Isso é muito sério. Muito. Não é isso? Nossa. E aí, meninas, me digam pra vocês, como é que é esse tema aí? Olha, o que eu fico mais chocada em relação à violência doméstica é que sempre vem o argumento de que a mulher é pobre, de que a mulher não tem condições financeiras de se manter e depende do marido. Só que esse dado, ele vai além da questão de pobreza. Ele está em todos os níveis sociais, né? Seja ela pobre ou seja ela rica. Então, todas as mulheres estão sofrendo violência doméstica. Porque o homem, ele acha que tem poder sobre o corpo da mulher, simplesmente. E só resolve isso na pancada. É verdade. Você vê, tiveram casos recentes de violência doméstica. Teve o caso de um juiz que agrediu a esposa. Teve um caso de um empresário famoso que agrediu a esposa. Cantor, né? Teve um caso também de um cantor famoso. Então, realmente, o que ela está falando é só para embasar, né? Só para dizer, não é uma particularidade dos pobres. É uma particularidade da relação machista do homem sobre a mulher. E hoje a gente tem esse termo novo, né, que é a questão, o termo é novo, né, mas a gente já vive essa realidade há muito tempo, que é o feminicídio, né. As mulheres morrem justamente por serem mulheres, né. Acho que isso é uma bandeira que a gente tem que levantar todos os dias, que a questão da violência contra a mulher, eu acho que é contra a humanidade, é contra a vida. Porque essa geração que vê a mulher como objeto, como coisa, como posse, né, ela destrói do que pode vir a ser, né? Ela destrói a produtividade, ela destrói a pessoa, quando destrói a produtividade, destrói o sentimento, entra toda a questão também dessa violência, que não é só de um corpo, é uma violência psicológica, é uma dominação. Que envolve a família, inclusive. A família toda acaba sendo... Por isso que isso implica numa geração, afetar uma geração, afetar a produtividade, afeta a questão econômica, afeta a questão psicológica. Tudo está relacionado a essa violência, né, que destrói não só uma pessoa, mas uma família. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que é um tema muito difícil. A gente fala que tem que lutar, que tem que denunciar. Existe a Lei Maria da Penha. Que inclusive em agosto, dia 7 de agosto, ela completa 12 anos de existência. Exatamente. Então, 12 anos de existência e de resistência, né? Não é fácil denunciar, não é fácil. As mulheres às vezes denunciam e depois são coagidas e acabam, né, renunciando nesse processo, porque não é fácil. Eu vejo muito caso de denúncia que fica por aí, no meio do caminho. Você vê esse caso recente da mulher que teve o carro alvejado por 11 tiros. Ela já tinha feito reclamação sobre ele, já tinha feito registro. Quando fez o registro, ele foi lá e ameaçou ela. Então é uma questão muito complicada. Ele tem certeza que ele tem poder sobre a impunidade. Sim, vai ficar impune. Tem certeza. Né? E assim, a questão chegou tanto ao extremo que ele se matou. Exatamente. Né? Porque ficou ali, eu acho que em xeque, não quero ser liviana, levantar isso de uma questão mais psicanalítica, mas a questão em xeque ali da impotência dele em realmente conseguir atingir aquela mulher. Aí toda uma questão em jogo da masculinidade, de homem e tal, e aquilo acho que foi tanto para a cabeça dele que ele não conseguiu administrar isso. Ele chegou a um grau que ele acabou tirando a própria vida, de tão sério que é isso. Então acaba sendo um câncer para a sociedade, porque as mulheres acabam sofrendo essa situação, essa violência há anos.
E essa violência veio se modificando conforme o tempo. E é importante pensar que, por exemplo, durante esse período em que tem a campanha Lei Maria da Penha, houve um declínio nos casos de violência contra as mulheres brancas em 10%, aproximadamente 10%, e no caso de mulheres negras não regrediu. Cresceu quase 50%. Isso é muito sério. Mas será as que mulheres- cresceu ou que começaram a falar? Não, olha só, não Estatística. importa. Essa estatística ela não pode continuar desse jeito. E quando a gente começa a perceber qual é a faixa etária essas mulheres, elas têm, acho que são, na maioria das vezes, são as vítimas de 35 a 44 anos, ou seja, esse público que a gente... É o nosso público, é o né? nosso Exatamente. público. Então é o nosso público que está apanhando calada. E aí a gente precisa, as poderosas que transformam, incentivá-las para mudarem o esquema, o tipo de vida que ela tá levando. Porque também é uma responsabilidade que não é só da pessoa, né? É uma questão de políticas públicas. Sim. Existe a política pública hoje que a gente vê que está funcionando, está regredindo para uma camada da sociedade. Sim. Então essa política pública não está nos atingindo. Nós, mulheres negras, alguma coisa está errada nesse tipo de política que não está nos atingindo, não está alcançando. Então a gente precisa politicamente rever isso, porque isso não é só um problema meu, um problema seu, é um problema da sociedade. um problema do Estado. Mulheres, usem o 180. É isso. Ele é funcional. Ele tem o intuito de proteger você. Usem. E esse programa, esse episódio, a gente tem uma surpresa que é a doutora Helena Teodoro. Linda! Eu vou falar só o currículo básico dela. Ela é formada em Direito, Pedagogia, ela é filósofa, ela é sexóloga. Ela é maravilhosa, enfim. A Helena tem uma grande representatividade, porque no auge dos seus 75 anos, eu adoro quando eu chego pra ela assim: Helena, você tá tão bem, o que você tá fazendo? Meu amor, Gatorade. Gatorade é ótimo. Vamos ouvir a Helena, gente? Violência contra as mulheres. A Europa inventou que ser humano era só homem, branco, europeu. Não humanos ou sub-humanos, mulheres, negros, índios, velhos, crianças. Durante muitos anos, a Constituição permitia que um homem pudesse bater em sua mulher como legítima defesa da honra, que ele pudesse até matar esta mulher em legítima defesa da honra. Estamos no Brasil, como sempre, imitando a Europa. Os ingleses permitiam que os maridos pudessem bater em suas mulheres e até exemplá-las até a morte, se elas não atendessem aos seus desejos e aos seus interesses. Aqui no Brasil isso repetiu, e até bem pouco tempo. Até os anos 80, o problema no Brasil não era o estupro ou o assédio sexual, mas era o assassinato do dia a dia, era a morte das mulheres. Hoje, a gente vive uma rebelião total no mundo inteiro contra o feminicídio, contra a morte das mulheres pelo simples fato de ser mulher. A mulher tomou consciência de que não é metade de laranja, nem é costela de um homem. Ela é um inteiro. Ela é um elemento que contribui profundamente para o desenvolvimento do mundo, para a religiosidade, para a criação de seus filhos, para a continuidade histórica de todos nós. Assim, não a violência doméstica. Uma mulher tem que ser respeitada, uma mulher tem que ser acarinhada, uma mulher é a base do mundo. É dela que se constrói novas sociedades, é dela que se mantém a continuidade da família. Sem as mulheres, sem a mãe terra, a gente não tem frutos que crescem, que nascem e que permitem à humanidade ter uma continuidade histórica. Então é preciso se respeitar a mulher, os seus limites, saber que não é não, que quando as mulheres querem, elas querem, quando elas não querem, elas não querem, e que é um direito que as mulheres têm de não aceitar
serem violadas, serem desrespeitadas, serem usadas e abusadas. Não à violência doméstica, sim à Lei Maria da Penha, sim ao respeito a todos os seres vivos, a todos os seres humanos. Não apenas a ecologia precisa manter o planeta em ação, mas os seres humanos precisam entender a necessidade de se respeitar a cada um. Homens respeitando mulheres, mulheres respeitando homens, crianças, independente do seu lugar, independente da sua classe social, independente da sua religiosidade. O respeito à dignidade humana é básico e fundamental. E isso está na Constituição. Beijos poderosos para as poderosas. Então, gente, a gente assistiu agora a Helena. Vamos ver a Frida Vamos agora. ver. Frida, fala tu. Violência doméstica. Assim, essa temporada tem me feito refletir sobre o quanto todos os temas que a gente abordou até agora e os temas que a gente vai abordar, uma das questões mais difíceis com relação a gente superar essas questões é porque todas as questões às quais a gente fala, elas já são naturalizadas. Elas foram naturalizadas e, mais do que isso, tão naturalizadas que elas se tornaram praticamente orgânicas. Então eu quero falar sobre a violência doméstica através do meu olhar. Como que eu, muitas vezes, pensei que não estava sofrendo uma violência doméstica. Eu achava que eu estava sofrendo um elogio. E como eu ainda vejo esse tipo de comportamento se repetindo de forma completamente inconsciente. A primeira coisa é sobre o ciúme. A gente acha que o ciúme é um tempero para a relação, mas eu percebi que não. O ciúme não é um tempero para uma relação. Muitas vezes eu me lembro de ter me pegado pensando que ele tá com ciúme de mim, que maravilha, porque aquilo fazia bem pra minha autoestima. E aí a gente vai falar sobre a autoestima da mulher negra, sobre a solidão da mulher negra, sobre a mulher negra que nunca é assumida numa relação, e quando é assumida às escondidas. E às vezes esse tipo de mulher se sente, não esse tipo, mas essas mulheres se sentem muito orgulhosas de, o meu namorado é super ciumento. E a gente sempre falou isso, a gente sempre ouviu, a gente, que eu digo num sentido geral, porque pode ser que vocês não, mas a gente sempre ouviu falar sobre o ciúme. Nossa, mas ele ficou super enciumado, ele não pode me ver com uma roupa tal, eu não posso botar um batom tal. E não, isso já é o primeiro passo para um tipo de violência psicológica, um tipo de violência até social mesmo. Eu queria citar aqui um filme hollywoodiano que houveram 3 filmes, né? Cada um pior do que o outro, mas ficou tão famoso porque teve o livro e aí teve o filme, que é Os 50 Tons de Cinza. E eu vi o frisson da mulherada para assistir esse filme, e eu também senti esse frisson, porque apesar de ser um filme de conteúdo muito, muito baixo para mim, na minha opinião, e sendo ele muito popular, eu fui assistir. E vocês acreditam que eu fiquei muito encantada pelo filme? Mas o filme fala sobre um abuso, sobre uma violência sexual o tempo inteiro. E justifica a violência, os atos daquele homem ser daquele jeito com aquela personagem mulher, pelo fato dele ter sido abusado por uma empregada doméstica. E eu percebi, aí eu fiz questão de continuar acompanhando o filme, que no segundo filme, eu acho que o filme deve ter sido muito criticado, porque ele tem poucas estrelas, né? Principalmente pelo movimento feminista. A personagem, ela modifica um pouquinho, porque ela é muito ingênua, ela é virgem, e aí depois ela começa a se impor mais, a dizer que vai estar com ele somente se ela quiser. E aí o terceiro filme a gente vê um pouquinho mais de liberdade, ela meio que tomando o controle da situação e transformando a vida deles, assim,
dando um spoiler, numa vida em família saudável. No caso, continua sendo uma violência doméstica, mas o filme foi amenizando aos poucos. Foi transformando a mulher na salvadora da relação. Essa é uma outra questão também. Onde os homens acham que a gente tem que salvar eles, onde a mulher perfeita é aquela mulher que salva. A gente não tá aqui pra salvar ninguém, a gente tá aqui pra ser companheira, a gente tá aqui pra ter uma relação onde as duas pessoas se ajudem, se fortaleçam e criem uma relação com uma estrutura forte, baseada no amor e no respeito. Então a gente tem que pensar na violência doméstica nos mínimos detalhes. O ciúme que foi naturalizado, o jogo de sedução que precisa ser muito, muito bem respeitado, encontrar o limite até onde é o não quero, e esse não é não mesmo, porque isso se naturalizou também, tanto que teve a campanha Não é Não, no carnaval houve essa campanha, porque antigamente a gente falava não para, e na verdade a gente queria, e isso foi se confundindo, o que não era para ter nunca acontecido. Quando a gente dizia não, tinha que ter sido não, e mais uma vez uma coisa foi se naturalizando. Então a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, pra gente primeiro tirar essa coisa orgânica que está no nosso cotidiano, no nosso pensar, no nosso agir, porque eu também, às vezes não, sempre me coloco numa posição machista e atuo também com machismo, para que a gente possa desconstruir isso. É muita desconstrução. É isso. Beijo, poderosas. Tchau. E aí, gente? Helena Teodora arrasou. Por que a gente fica sem palavras, né? Exatamente. A gente sempre aprende com ela. Helena e Frida, o que vocês acham de tudo que foi falado? Eu gostei muito do que a Helena fala da questão do inteiro, né? Da gente ser da gente ser um corpo, ser mente, ser corpo, ser um inteiro, não é uma coisa separada que depende do outro, como ela brinca e fala, metade da laranja. Exatamente. Não, eu sou uma laranja, você é outra. Eu gostei muito disso, realmente, da questão do inteiro. E a Frida também, né? A Frida traz pra gente sempre grandes contribuições. Ela equilibra, né? Ela equilibra a coisa. Figura. Traz questionamentos, assim, incríveis. Ela aparece com os cenários também, que eu gosto muito. Eu gosto dos cenários da Frida. Enfim, gente, a gente precisa falar também sobre a ausência da nossa querida Disse Fabiano, né? Ela não vai participar nessa temporada, mas se Deus quiser, na próxima ela estará conosco, não é isso? É isso aí. Então vamos lá, gente, vamos para a dica do livro. Vamos indicar o livro A Cor Púrpura, que é um livro que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Você já leu esse livro? Já li o livro. Então conta pra gente, mas não pode falar o tal do spoiler, né? Não pode, né? Então conta só um cadinho. Uma resenha bem pequena. É uma mulher do início do século que sofre abusos com o pai, sofre abusos com o marido, e em algum momento da vida ela resolve dar uma grande virada e viver para a família, viver para a irmã, que ela tem uma relação muito legal no livro. E o livro não aborda só essa relação, aborda outras relações que valem a pena você ler. É um clássico da literatura e é um clássico do cinema que certeza. Vale a pena ser lido e ser visto. Exatamente. E aí a gente não vai falar mais nada, gente, por favor. Nada de spoiler, né? Por favor, Cor Púrpura, A Cor Púrpura, de Alice Walker, certo? Ficamos por aqui, PQT? Sim, por aqui. Poderosas que transformam sempre. Olha, compartilha, divulga. Se gostar da pessoa, divulga pra ela. Se não gostar, divulga do mesmo jeito. A gente tá aqui porque nós somos uma faixa etária que nós passamos muito tempo na invisibilidade. E agora a gente quer mostrar porque vê. Queremos Porque aparecer, veio ao né? mundo, né? É isso aí. Não, como eu queria Se aparecer. Queria aparecer é horrível, né? Queria aparecer. Olha só, aparece com a melancia na cabeça dele. Nós queremos aparecer, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber nossas notificações. Acompanha nossas redes sociais. E é isso. É isso. Somos todas poderosas. Beijos! Tchau, tchau.